muitos estarão fora do reino. É a palavra que Jesus disse aqui. Mateus, capítulo 8, versículo 11 e 12. Eu digo isto a vocês. Muitos que não são judeus virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão no reino dos céus, com Abraão, Isaque e Jacó. E muitos israelitas serão lançados para fora, na escuridão, no lugar de choro e ranger de dentes. Aqui Jesus coloca que há um lugar de choro e ranger de dentes. Há um lugar na escuridão. E muitos queridos de Deus, naquele dia, serão lançados neste lugar de escuridão. Muitos filhos de Deus serão lançados no lugar da escuridão, onde há choro e ranger de dentes. É um lugar. Agora, o que espanta é a qualidade daqueles que serão lançados lá. Muitos israelitas. Isso quer dizer, povo de Deus. Pois os israelitas eram o povo de Deus. Pessoas separadas, pessoas circuncidadas, pessoas frequentadoras do templo, pessoas altamente religiosas. Então, essas pessoas consagradas serão lançadas num lugar de choro e ranger de dentes, num lugar de escuridão. Palavra de Jesus Cristo. É lógico que ele está destinando para quem estas palavras tão duras? Para o povo dele. Por que essa sentença? Porque muitos estão dentro de igrejas, trabalhando nas organizações, com o seguinte princípio na cabeça: estou fazendo a obra de Deus. Estão autoconfiantes. Estão trabalhando para organizações religiosas. Estão autoconfiantes. Acham que estão trabalhando para Deus, quando estão trabalhando para organizações religiosas, fazendo serviço para as organizações religiosas. É por isso que numa outra passagem, nas parábolas das virgens, Jesus fala para elas: eu as nunca vi. E elas replicam: Senhor, nós falamos no teu nome, nós pregamos no teu nome. Eu não as conheço. E isso, sem dúvida alguma, foi um sinal vermelho que Jesus Cristo colocou para o seu povo nos seus dias e que podemos encontrar aplicação
em nossa época, em toda época, para que tenhamos cuidado com os nossos caminhos. Pois podemos estar enganados com o nosso caminho. E a prova mais evidente disso é a parábola das virgens. Jesus contou a parábola das virgens. E a gente nota que nas igrejas a gente não ouve comentários sobre a parábola das virgens. Elas não são contadas. E o povo não é despertado. E fica envolto por um manto religioso, que vão chamar de irmandade, produto da ideologia do igrejismo. Nós estamos 2000 anos de igrejismo. E hoje o igrejismo domina a mente do povo, pois o povo em nossos dias é igrejeiro, denominacionalistas, tradicionalistas. Acha que estando na igreja estão no reino de Deus. Dois lugares completamente diferentes. Reino de Deus uma coisa, reino de igreja outra. Jesus falou, o reino de Deus é chegado. Já faz 2000 anos. Com isso, Jesus apontou o lugar dos filhos de Deus. Jesus disse que os filhos de Deus estão no reino de Deus. Mas esta mensagem do reino de Deus ficou para trás. Não foi colocada diante do povo. E colocaram diante do povo a mensagem igrejeira, denominacionalista, tradicionalista. E o povo acha que estando na igreja está no reino de Deus. Não conseguem separar que estão numa organização humana dirigida por metas e estruturas humanas. Então se sente segura na irmandade, na comunidade. Quando Jesus pregou uma outra coisa, uma outra visão, um outro lugar, o reino de Deus é chegado. E esta pregação tem sido esquecida, tem sido tirada do nosso olhar. E nos colocaram religião. Resultado, nos fizeram religiosos. E como tais somos comedores do pão da religião. Doutrinas e dogmas, elaborado por homens, elaborado por teólogos. E como são homens, cada homem tem sua sentença, vai aparecer nesse limite da sentença diversas religiões no mundo. E cada uma se sustentando na diversidade de seus dogmas e de suas doutrinas. E com elas fazendo a cabeça das pessoas. E as pessoas se sentem com a cabeça feita, se sentem realizadas. Eu estou servindo a Deus. Em que religião? Na religião fulano de tal. E a sua, qual é? Qual é a sua religião? Tão satisfeita nos patamares aonde, nos lugares aonde elas estão. A religião fez a cabeça. E o reino de Deus? Jesus disse o reino de Deus. Religião não é reino de Deus. Religião é organização humana, instituída por homens
estruturada por homens, mantida por homens. O reino de Deus é uma outra coisa. Mas Jesus convida o povo dele a participar do reino de Deus. Por isso que vocês não caiam nessa sentença que Jesus falou aqui, no versículo 12. Muitos israelitas serão lançados para fora do reino, na escuridão, no lugar de choro e ranger de dentes. Não estão no reino de Deus, estão no reino das religiões. A parábola está aqui na Escritura. Mas como não é apresentada a nós, nós caímos no reino da religião e nos tornamos religiosos. Enquanto que no reino de Deus não há religioso. No reino de Deus há nova criatura, o cidadão do reino dos céus. Veja a diferença. Jesus pregou o reino de Deus. Os homens pregam as religiões. Por isso que naquela hora vai ser o momento da surpresa, porque muitas virgens puras vão se ver do lado das religiões. Não vão ter a sua candeia brilhando na hora que se disser, o noivo é chegado. A candeia dela, as escrituras sagradas, não mais dará sua luz. Não terá sentido. As palavras não serão mais norteadoras. Porque quem dá sentido à luz das escrituras é o Espírito Santo. É Ele quem nos guia em toda a verdade, disse Jesus Cristo. Sem o Espírito Santo, as letras das Escrituras Sagradas não têm sentido. Você pode fazer curso de exegese que você quiser. Não fará sentido quando o Espírito Santo for retirado. Aquelas palavras serão palavras mortas, como as são hoje. Aquelas palavras da Escritura que não forem reveladas pelo Espírito Santo dentro do teu espírito, não houvesse testemunho de espírito para espírito, são palavras mortas. Não tem sentido. E como viver uma vida separada de Deus? Deus não as viu na terra. Por isso que ele disse, eu nunca as vi. Mas nós falamos no teu nome, nós curamos enfermos, expulsamos demônios no teu nome. Eu nunca as vi. Então, nós temos que ver qual é o tipo da nossa fé. É a fé igrejeira, denominacionalista, tradicionalista? Ou é a fé do reino de Deus? Pois a fé do reino de Deus tem um sentido. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Vou repetir de novo, porque às vezes isso não fica na nossa mente. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Essa é a grande diferença daqueles que são vistos por Deus e daqueles que não são vistos por Deus. Um está cheio do óleo do Espírito Santo, das revelações do Espírito Santo. O outro está cheio dos entendimentos do homem, do intelectualismo do homem. Não conhecem a voz do Espírito Santo. Estão encantados com o discurso bem feito, com a tonalidade da voz, perfeito. Comi o meu pão de cada dia hoje. Então, vamos novamente fazer uma consideração e ver em que posição nós estamos. Porque somente quando estivermos na posição do reino de Deus é que vamos desfrutar dos direitos de usar o poder que há no nome de Jesus Cristo.
No nome de Jesus Cristo há poder. Mas este poder somente será acionado quando estivermos vivendo a vida no reino, lugar onde nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Aí nós usaremos os privilégios que Deus deixou para serem usados por nós. E vamos conhecer na prática o poder do nome, o poder que existe no nome de Jesus Cristo. Temos que alcançar esse patamar. Somente quando vivemos no reino, nós poderemos desfrutar destes altos privilégios que Deus deixou para o João, para o Mané, para o Luiz, para a Maria, para as pessoas simples e para todo aquele que crê e que vive no reino e que é dirigido pelo Espírito de Deus, que ouve o Espírito de Deus, que são igrejas vivas. Daí ouça o Espírito diz às igrejas. Igreja é você e eu. Nosso corpo é igreja, é templo vivo. Valeu, né? Para que a gente não caia nestas palavras que Jesus disse, né? Aqui, né? Muitos, 11. Eu digo isto a vocês. Muitos que não são judeus virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus, com Abraão, Isaque e Jacó. E muitos israelitas, os religiosos, serão lançados para fora, na escuridão, no lugar, que lugar? De choro e ranger de dentes. Para não cairmos nessa posição de surpresa, sermos surpreendidos na eternidade. Examine em que lugar você está, no reino de Deus ou no reino das religiões. Senhor, obrigado por essa palavra. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós vamos dar ordem. Você, espírito de enfermidade, espírito de morte, você sai dos nossos corpos, no poderoso nome de Jesus Cristo. Vocês saiam da nossa mente, espírito nervoso, ira, rancor, mágoa, tristeza. Você sai de nossa vida, espírito de pobreza, miséria e desgraça e dívida, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.